Bem-vindos aí à nossa aula sobre arquitetura limpa, baseada no clássico livro de Robert C. Martin, conhecido como Uncle Bob. Hoje vamos aí explorar as ideias centrais sobre arquitetura e design de software. Mais do que apenas programar e entender a arquitetura, é sobre tomar decisões inteligentes para construir sistemas que sejam escaláveis e fáceis de manter e flexíveis para a mudança. O objetivo dessa aula, pessoal, é explicar o que é arquitetura e design de software, mostrar a importância de separar a lógica de negócio de frameworks e detalhes técnicos, e ensinar os princípios fundamentais que guiam a arquitetura limpa. O que é arquitetura e design? Com base nesse PDF aqui, a definição de design e arquitetura no livro do Uncle Bob afirma que não há uma linha clara entre arquitetura e design. Ambos formam um tecido contínuo que vai desde as decisões mais abstratas até os detalhes mais específicos. Arquitetura é sobre decisões de alto nível, estruturas principais, componentes e como eles se integram. Design, por outro lado, está mais próximo de detalhes técnicos, como cada componente é implementado, como as classes interagem e como os módulos funcionam internamente. Uma analogia simples: imagine que você está construindo uma casa. A arquitetura é o planejamento geral, onde ficam os quartos, a cozinha e como tudo será conectado. Já o design é sobre detalhes, tipo de janela, acabamento de parede, os móveis que você escolhe, enfim. O ponto-chave aqui, pessoal, a arquitetura é o esqueleto estrutural do sistema, enquanto o design são os músculos e os órgãos que fazem o sistema funcionar. Uma frase de impacto do livro: o objetivo da arquitetura de software é minimizar os recursos humanos necessários para construir e manter um sistema. Objetivos da arquitetura limpa: independências de framework. Frameworks são ferramentas, não devem ditar como o sistema é estruturado. O núcleo do sistema deve ser independente para que a troca de framework seja simples. Separação de lógica de negócios, detalhes técnicos. A lógica do negócio é o coração do sistema. Interfaces, banco de dados e outras implementações devem ser periféricas. Facilidades de teste. Um sistema bem arquitetado é fácil de testar. As partes centrais podem ser validadas sem depender de configurações externas. Evolução contínua. Sistemas mudam. Uma boa arquitetura permite adicionar funcionalidades sem bagunçar tudo. Princípios fundamentais da arquitetura limpa. Vamos falar agora sobre SRP, princípio de responsabilidade única. Cada classe ou módulo deve ter apenas uma responsabilidade. Um exemplo: uma classe que autentica usuários não deve também lidar com envios de e-mail. OCP, princípio do aberto e fechado. Sistemas devem ser abertos para extensão, mas fechados para modificação. Um exemplo disso, pessoal, adicionar novos tipos de pagamento sem alterar módulos existentes. DIP, princípio da inversão de dependência. Camadas superiores não devem depender de detalhes. Exemplo: use interfaces para conectar a lógica de negócios a um banco de dados, permitindo trocar o banco facilmente. A regra da dependência. O fluxo de dependência no sistema deve apontar sempre para dentro, em direção à lógica central. Componentes na arquitetura limpa. Na arquitetura limpa, os casos de uso ficam no centro. Eles descrevem como o sistema atende às necessidades do usuário, independente de frameworks ou banco de dados. As camadas, ou chamadas de entidade. Regras de negócio de alto nível, estáveis e independentes. Casos de uso. Lógica específica que resolve os problemas do negócio. Interface do usuário. O ponto de contato visual ou técnico com o sistema. Gateways. Pontos de integração com sistemas externos, com bancos de dados ou APIs. Fronteiras e dependências. Usem fronteiras claras para garantir que mudanças em uma camada não afetem outras. Exemplos práticos. Imagine que você está desenvolvendo um sistema de pedidos. A lógica para calcular o total do pedido, com impostos e descontos, deve estar no núcleo do sistema, não na interface ou no banco de dados. Isso permite trocar a interface sem refazer os cálculos. Um segundo exemplo, pessoal. Pense em um framework como ferramentas. Você não constrói a sua casa em torno de um martelo, certo? O mesmo vale para software. Use frameworks para facilitar o seu trabalho, mas nunca os deixe ditar como o sistema é estruturado. Conclusão e motivação. Arquitetura e design são a espinha dorsal de qualquer software de sucesso. Se você entende os princípios fundamentais e aplica a arquitetura limpa, você está construindo sistemas que não apenas funcionam hoje, mas que também podem crescer e evoluir no futuro. Estude os princípios da arquitetura limpa, experimente em seus projetos e veja como a qualidade do seu trabalho melhora. Lembre-se, bons sistemas são construídos com boas decisões. Até mais, pessoal!